Nesta aula eu vou te mostrar uma das formas de medição com paquímetro, que existem várias. Você vai ver com qual você se adapta melhor. Eu vou primeiro limpar a pele da minha cliente com a loção adstringente, pode ser uma loção pré-depilatória, só para tirar a gordurinha da pele, um suor. Lembre-se que você vai se adaptando com suas medidas. Peguei aqui o paquímetro, vou esticar a haste de profundidade, passar o lápis branco nele para marcar a pele da cliente. Centralizo a haste com o centro do arco do cupido, que é o biquinho da boca, o centro do nariz, o centro da testa e marco lá em cima desta forma. Agora com a mesma haste, encostando ali na aba do nariz. Não se engane, não coloque no final do nariz, da aba do nariz, é nesse lado, nesse lugar, tipo no amassadinho da aba do nariz, que serve como ponto de referência pra gente. Sempre vai ser um pouquinho mais junto do que o canto dos olhos, a distância entre o canto dos olhos de um olho e do outro interno. Vai ser sempre um pouco menor essa medida, em torno de 2 centímetros mais ou menos, 2,5 centímetros o espaço entre as duas sobrancelhas ali no meio, espaço total, só para você ter como referência. Eu saber o tamanho da sobrancelha, que é a medida que eu quero encontrar agora, eu posso medir o tamanho da boca da minha cliente, a largura. Lembre-se que existem exceções, porque tem pessoas com os lábios bem pequenos e os olhos grandes, por exemplo, e existe ao contrário também, lábios grandes em proporção aos olhos. Então aqui no caso a medida que deu para ela foi 5,2 centímetros, que está dentro do aceitável, porque o normal de uma sobrancelha é em torno de 5 centímetros o comprimento total. Raramente as sobrancelhas vão ter 4,5, entre 4,5 e até 5,5. A média é praticamente 5 centímetros mesmo. No caso dela deu 5,2. 5 centímetros e 2 milímetros. Então eu coloco ali um dos bicos do paquímetro no início da sobrancelha e com o outro eu marco o final. Da mesma forma do outro lado. E marco dessa forma. Agora eu quero encontrar o ponto alto das sobrancelhas, o ponto do arqueamento. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar em torno de 4,5 centímetros. No caso dela aqui eu coloquei 4,7, que eu quero o ponto alto um pouquinho mais em direção à ponta, um pouquinho mais afastado. Então eu coloco o bico do paquímetro no ponto central do rosto ali. E com o outro bico do paquímetro, eu marco o ponto alto, o local do ponto alto. Agora eu vou medir a altura do início das sobrancelhas dela. Essa altura dá em média de 1 centímetro, 1,2, 1,4 até 1,8, raramente chega a 2 centímetros. Nela aqui eu usei a medida de 1,4. Nós temos que usar sempre o bom senso, porque as sobrancelhas ela nunca pode começar muito para cima da viradinha do osso frontal ali, entre a pálpebra e o osso da testa. Então você não pode deixar muito para cima, senão ela acaba ficando com uma sobrancelha triste, uma sobrancelha descendente, que começa mais alta e acaba muito mais baixa. Agora, para encontrar a altura do ponto alto, eu posso medir ali aquela metade do espaço central, que no caso dela tá dando 1,2, e acrescentar 1 centímetro. Então, vai dar 2,2, 2 centímetros e 2 milímetros. Vou encontrar a metade do olho dela. E aí, bem ali na raiz dos cílios, vou posicionar um dos bicos do meu paquímetro e com o outro bico eu vou encontrar com
com aquela marcação do ponto alto que eu já fiz. Então ali vai ficar marcada a altura do ponto alto. Agora do outro lado eu repito o mesmo procedimento. Do meio do olho, na raiz dos cílios, um bico do paquímetro e no outro eu encontro a altura. Agora, para encontrar a altura do final das sobrancelhas, eu vou repetir a mesma coisa. Pegar a medida da metade do espaço entre as sobrancelhas, acrescentar meio centímetro, aproximadamente, tá? Isso pode sempre ter alguma variação para mais ou para menos, porque vai depender muito de onde a cliente tem pelos. Às vezes, na medida que a gente quer, ela acaba não tendo pelos, então a gente tem que adaptar e adequar essa medida. Então aí no caso a altura final dela deu 1,2 centímetros, mais meio centímetro, então no caso no total deu 1,7, que é 1 centímetro mais 7 milímetros. E já marquei dessa forma que você viu. Agora nós já temos definidos o tamanho e cada ponto das sobrancelhas e a altura. Agora nós temos que determinar aqui a espessura do início do ponto alto. O ideal sempre é que ela comece um pouquinho mais grossa, afine um pouquinho e termine morrendo em uma ou duas fileiras de pelinhos. Isso para sobrancelhas femininas, tá? Que a mulherada sempre gosta da sobrancelha acabando fininha, tipo em 2 pelinhos mais ou menos, para não ficar parecendo que foi cortada no fim. Então eu posso me basear pela medida do arco do cupido para fazer a medida da espessura inicial das sobrancelhas. E isso também tem algumas exceções. Se a pessoa não tem o arco do cupido bem marcado, aquele biquinho na boca, como eu tô até marcando ali com o lápis para você ver, se a pessoa não tiver bem definida essa parte, fica difícil de você tirar essa medida. Tem bocas que são mais retas em cima. Aí você vai pegar uma medida de acordo com a média que a gente até apresenta para você na apostila aqui. Então aí no caso a medida do arco do cupido dela deu 7 centímetros. Que é uma medida boa, porque ela não quer uma sobrancelha nem muito fina, mas também a sobrancelha dela não é tão grossa para deixar mais grossa do que isso, senão não daria nenhuma definição. Então eu tirei a medida ali do arco do cupido, deu 7 milímetros. Então esses 7 milímetros eu vou transferir ali para espessura, passo o lápis e marco da forma que eu estou mostrando ali. Agora eu preciso achar a espessura do ponto alto. Ela sempre precisa ser um pouquinho mais fina do que a espessura do início, em torno de metade dessa espessura, mais 1 ou 2 milímetros. Então eu peguei os 7 milímetros do início e usei um pouco menos que ele. No caso aí eu vou usar 5 milímetros. Que é meio centímetro. Aí vai dar uma harmonização legal, de 7 milímetros no início para 5 milímetros a espessura no ponto alto. Então marquei de um lado, agora marco do outro. E assim eu tenho determinadas espessuras. No final, eu nem gosto de fazer essa medida no final. Eu traço primeiro a linha de baixo e depois eu traço a linha de cima. Eu vou mostrar para você agora na hora que eu for unir os pontos. Então eu afio na ponta do meu lápis, que é muito importante para facilitar o meu trabalho, e vou ali ligando os pontos, devagar, com suavidade, sem deitar demais o lápis, porque senão o meu traço perde e fica um pouco grosso. Traço primeiro a linha de baixo, defino do começo ao fim. E aí depois eu vou traçar a linha de cima. Mais ou menos que paralela mesmo à linha de baixo. Sempre tentando não arredondar muito, sempre seguindo linhas mais retas. Para não ficar aquela sobrancelha redonda, muito arredondada. Então agora do ponto alto ali na linha de cima, eu vou ligar no final, morrendo em 2 fileirinhas mais ou menos de pelo. Agora eu repito o mesmo procedimento do outro lado
Gosto sempre de apontar o lápis um pouquinho, porque aí meu esboço fica mais bem definido. Eu vou traçando. Aí eu confiro a minha marcação, se tiver algum lugar que ficou com algum errinho, vem corrigindo com uma haste flexível, ou você pode também, se for mais fácil, pegar um palitinho de dentes, passar um algodãozinho na ponta, igual o manicure faz, e vir corrigindo o seu desenho, se você precisar um pouquinho. Confira o quanto precisar. Aqui eu tô mostrando de uma forma bem detalhada, porque sempre que a gente vê vídeos, eles são meio cortados, e aqui, como é uma aula, eu quero te mostrar bem detalhado toda essa parte do esboço, porque muita gente tem dúvida. Eu recebo alunas para fazer aula comigo de design, tanto de design quanto de micropigmentação, que já fizeram aulas presenciais em outros cursos e chegam aqui cheio de dúvidas. Eu tenho a impressão de que a pessoa nunca fez um curso de design. É muito complicado. Então ali eu tô te mostrando o quê? Que as sobrancelhas nunca podem começar onde começam os olhos. Em alguns casos que a pessoa tem os olhos muito juntos, sim. Porque aí a gente afastando um pouquinho as sobrancelhas, a gente consegue dar essa impressão de afastar um pouco os olhos que são muito juntos. E assim a gente consegue balancear. Se a pessoa tem os olhos um pouco separados, a gente ajunta as sobrancelhas um pouquinho. Ali eu posso fazer algumas conferências para ver se está batendo a altura do início. A altura do início tem que ser mais ou menos a mesma altura do que o final. Aí eu tô comparando a altura dos pontos altos pela parte de cima, para ver se estão mais ou menos na mesma medida, se estão batendo. Dou uma conferidinha com o cotonete. Então, lembrando sempre, se a pessoa tem olhos separados, nós ajuntamos um pouco as sobrancelhas. Se a pessoa tem os olhos juntos, nós podemos afastar um pouquinho as sobrancelhas, para dar essa impressão, essa ilusão de ótica de uma proporção mais exata. Então eu mostro para minha cliente o esboço, para ver se ela concorda com o que eu fiz, se é assim que ela gosta. Eu explico para ela que tudo que tiver no branco é o que eu vou tirar. E pra gente ficar mais perto, corre lá no meu Instagram, me segue lá. Eu sempre tô postando os stories, você consegue ver fotos dos meus trabalhos, algumas coisas sobre a minha vida. Ali você consegue mandar uma mensagem no direct. Gente, eu tento responder todo mundo, às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo, tá bom? Então corre lá e já me segue pra gente ficar mais perto. E eu deixo pra você aqui o vídeo anterior e o próximo vídeo.